Olá, queridos alunos, espero que estejam todos bem para a gente poder fazer mais esse estudo hoje. Bem, hoje vamos tratar de alguns assuntos e, como sempre, começaremos pela interpretação de texto. Quem tem o livro da capa vermelha ou está acompanhando digitalmente deve ler o texto da página 20. Quem tem o livro da capa branca deve ler o texto da página 24. É o mesmo texto. Reparem que nas histórias em quadrinho são utilizados diferentes tipos de elementos visuais, como balões de fala e de pensamento, que possuem formato diferente para informar para a gente que se tratam ora de um balão de fala, ora um balão de pensamento. Bem, eu também vou enviar para vocês um site onde vocês vão poder ver outras tirinhas desse autor, que é o Ziraldo. Não sei se vocês já conheciam alguma coisa dele, mas muito provavelmente sim, porque ele é o autor do famoso Menino Maluquinho. Como é um exercício de interpretação de texto, eu vou pedir que vocês respondam as questões referentes a esse texto. E na nossa aula online a gente vai poder comentar as respostas de vocês e outras coisas referentes ao texto. Certo? Façam isso com calma e atenção e voltem aqui para a gente prosseguir nosso estudo com o próximo assunto. O nosso segundo assunto hoje são os encontros vocálicos. Quem tem o livro da capa vermelha ou está acompanhando digitalmente deve abrir na página 23. Quem tem o livro da capa branca deve abrir na página 27. Na sala de aula nós chegamos a comentar sobre os encontros vocálicos, que, como vocês devem lembrar, são o encontro de duas ou três vogais dentro de uma mesma palavra. Mas vocês se lembram quais são os tipos de encontro vocálico existentes na língua portuguesa? São o ditongo, o tritongo e o hiato. Nos encontros vocálicos, precisamos estar atentos à separação silábica, pois se após separar as sílabas, as vogais se encontrarem em sílabas diferentes, chamamos esse encontro de hiato, como por exemplo na palavra sanduíche, composta por 4 sílabas, portanto, uma polissílaba, em que entre a segunda e a terceira sílaba podemos verificar um hiato formado pelas vogais U e I. Prosseguindo, se as vogais estiverem na mesma sílaba, chamamos de ditongo ou tritongo. O ditongo é quando duas vogais estão na mesma sílaba e o tritongo quando 3 vogais estão na mesma sílaba. Como, por exemplo, na palavra companheiro, também uma polissílaba por ser composta por 4 sílabas, em que na penúltima podemos verificar um ditongo formado pelas vogais E e I. Já na palavra Uruguai, formada por 3 sílabas, portanto uma trissílaba, podemos verificar um tritongo na última sílaba, formado pelas vogais U, A e I. Certo? Com isso, vocês já podem responder os exercícios referentes aos encontros vocálicos nos livros de vocês. Façam isso com calma e atenção, como sempre deve ser feito, e voltem aqui, porque a gente ainda tem mais algumas coisas para conversar hoje. Beleza? Nosso próximo assunto é o uso de algumas letras. Os que têm o livro da capa vermelha ou estão acompanhando digitalmente devem abrir na página 25. Os que têm o livro da capa branca devem abrir na página 29. Na última aula, comentamos que as letras M, P e B, que por coincidência são as iniciais de música popular brasileira, que eu particularmente gosto muito, são produzidas por um movimento muito parecido da boca, o que explica o uso do M antes do P e do B. Hoje vamos falar sobre outras letras que também têm essas características, o D e o T. Repitam comigo, D e T.
Agora, vamos repetir de novo, prestando atenção no movimento da língua que fica entre os dentes. Vamos lá. D e T. O movimento é o mesmo, mas dentro das palavras, elas produzem significados diferentes. Por exemplo, nas palavras bote e bode, que significam coisas muito distintas, como vocês sabem. Mas só tem uma letra de diferença, que é justamente o T e o D. Agora, vamos para duas outras letras, que são o F e o V. Repitam comigo. F e V. Agora, repitam de novo comigo, prestando atenção no movimento da boca, em que o lábio inferior encosta nos dentes para produzir o som em ambas as palavras. Vamos lá. F e V. Mais uma vez, a gente pode observar que o movimento é o mesmo, mas os significados produzidos nas palavras são bem distintos, como é o caso das palavras faca e vaca, que também são muito parecidas, né, na sua escrita, tendo como diferença apenas essas duas palavras, que são o F e o V, mas que têm um significado totalmente diferente. Com isso, vocês já podem responder as questões da página 26 e 27, finalizando os exercícios dessa aula. Certo? Façam com bastante atenção. Então, pessoal, por hoje os assuntos são esses. Assistam o vídeo com atenção, quantas vezes for necessário, e respondam os exercícios do livro com igual atenção. Na próxima aula online, iremos comentar todos esses exercícios, e tirar dúvidas. Até lá, um grande abraço e bons estudos para cada um de vocês.